Agora que nós já falamos sobre permutações pares e ímpares, nós podemos passar para a definição do determinante. Como nós dissemos, os conceitos de permutações pares e ímpares serão extremamente importantes para essa definição. Então vamos imediatamente passar para a definição em questão, que está dada aqui. E aqui nós dizemos o seguinte, que seja uma matriz A, que nos é dado, ela é quadrada, o determinante só funciona para funções de matrizes quadradas de ordem n. Então nós dizemos que o determinante de A, que pode ser representado por este símbolo aqui, ou por este que aqui está, eu devo usar mais esse, ou simplesmente determinante de A, como eu disse, é escrito como o somatório de todas as permutações possíveis desses n índices aqui. Lembra que ela tem ordem n? Então, se ela tem ordem n, o índice das linhas, por exemplo, vai de 1 até n. Então, pegando todas as permutações e substituindo cada uma delas aqui e somando, nós temos o determinante dessa matriz. Tá? Esses aqui, claro, são os elementos da matriz que vão sendo determinados à medida em que você vai substituindo os índices aqui. Eu vou dar exemplos para que isso não fique muito abstrato, tá bom? Então, P, que está aqui, ele representa todas as permutações possíveis desses N índices que aqui estão. Este símbolo epsilon, ele tem um nome específico. Ele é chamado de símbolo totalmente antissimétrico. Ele é definido da seguinte maneira. O epsilon desses n índices aqui, que são permutáveis, né? Ele será igual a mais 1 se a permutação em questão for par, e ele será menos 1 se a permutação em questão for ímpar. Se houver índices repetidos, ele é simplesmente zero. Então, repetindo, o símbolo totalmente simétrico, ele é 1 se a permutação associada aos índices for par, menos 1 se a permutação for ímpar, e 0 se houver índices repetidos. Vamos dar alguns exemplos para que isso fique claro. Então, vamos pensar numa matriz 2 por 2, tá bom? Então, você tem a matriz 2 por 2, a ordem dela é 2. Nós temos dois índices possíveis, o 1 e o 2. E então nós temos aqui, na verdade, 4 possíveis símbolos, né? Totalmente antissimétricos, mas esses dois aqui, eles são claramente zero, porque eles têm índices repetidos, então eu nem considero, tá? Então nem precisa considerar isso aqui. Nós temos esse caso aqui que se refere a uma permutação par. Lembra que ele é o P0, né? Então isso aqui é 1. E esse cara aqui houve uma permutação. Ela é ímpar, então ele é menos 1. Então, se eu tiver aqui uma matriz 2 por 2, o que vai acontecer? Eu expresso o determinante dessa matriz usando aquela expressão. É o epsilon 1, 2, na verdade aqui é o epsilon 1, 2, em que o 1 vem aqui substituído e o 2 vem aqui substituído. Vejam, esses primeiros índices ficam fixos, tá? Ficam fixos. Voltem lá na definição, que vocês vão ver que esses índices ficam fixos. Vejam que eles estão fixos em todos os casos, tá certo? Então, os primeiros índices ficam fixos, que são os índices que representam as linhas, né? Nós vimos isso em matrizes. E nós vamos fazendo, então, as permutações. Nesse caso aqui não permutou nada, porque o 1 e o 2 aparecem na ordem correta. Aqui nós temos o 2 e o 1 sendo permutados, né? Então, o 2 vem primeiro e o 1 vem depois. Então, houve uma permutação aqui. Nós já vimos que esse cara aqui é negativo e que esse cara aqui é positivo. Então, aqui fica positivo e aqui fica negativo. Então, o determinante é escrito dessa maneira. Uma técnica mnemônica para falar desse determinante, na verdade, é expressá-lo graficamente dessa maneira. O determinante é o produto desse vezes esse. Então, A1, A2, 2.
menos o produto desses dois aqui que estão na diagonal secundária. A2, 1, A1, 2, que é o que está aqui, tá bom? É uma maneira mnemônica de fazer essa conta sem precisar de falar dos zeros. Mas é claro que se você está fazendo a conta, você, de certa maneira, implicitamente está falando do símbolo totalmente antissimétrico, tá bom? Vamos passar para um caso mais complicado, que é quando a ordem é 3, uma matriz 3 por 3. Então, vocês têm agora 3 possibilidades de permutação. Nós vimos que isso gera uma situação como essa daqui, né? 3 fatorial, lembra que tem que ser 3 fatorial elementos, isso aqui é igual a 6. As 6 possibilidades estão aqui. Permutação 0, duas permutações, né? Vou dar só esse exemplo aqui. O 1 vai no 2, aí o 2 vem para cá, o 1 vem para cá, troca com 3, fica desse jeito. E por aí vai, tá? Já fizemos isso, não vou repetir. Então, se a nossa matriz é uma matriz 3 por 3, ela é organizada dessa maneira. Nós já vimos isso quando nós estudamos matrizes, não é certo? Então, A1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, A3, etc. Então, como é que vai ficar isso? Fica uma soma com 6 termos, claro. As permutações estão aqui. Aqui é a permutação P0, não trocou ninguém. Vejam que aqui eu troquei o 3 pelo 2, então isso aqui vai ser negativo. Aqui eu troquei o 2 pelo 1, depois o 1 pelo 3, então vai ficar positivo. Aqui eu troquei o 2 pelo 1 só, então vai ficar negativo. Aqui eu troquei o 2 pelo 1 e o 3 pelo 2, então duas vezes vai ficar positivo. E aqui eu troquei o 3 pelo 1, né? O 2 ficou fixo, eu troquei o 3 pelo 1, então vai ficar negativo. Então isso aí pode ser escrito dessa maneira. Positivo, né? Então mais 1 aqui, menos 1 aqui, mais 1 aqui, menos 1 aqui, mais 1 aqui, menos 1 aqui. Que é exatamente esse o resultado que a gente encontra e que é o determinante do A. Uma maneira mnemônica de se trabalhar com isso é através dessa expressão aqui, dessa construção, em que você repete, né, as duas primeiras colunas e faz esse produto aqui como se fossem diagonais principais, colocando sempre valores positivos. E depois você subtrai dessas aqui, que são diagonais secundárias, colocando valor negativo, tá certo? Se você faz então esse procedimento, você não precisa se preocupar com os sinais do símbolo totalmente antissimétrico, porque o resultado já vai dar certo, tá bom? Então, essa é a definição do que nós chamamos de determinante de uma matriz. É claro que à medida em que a ordem da matriz vai aumentando, o problema vai escalonando rapidamente, né? Porque a gente viu que o número de permutações vai com n fatorial, onde n é a ordem da matriz. Então, uma matriz, imagina, com 10 elementos, o determinante dela vai ter 10 fatorial termos, que é uma quantidade absurdamente grande, tá bom? Então, evidentemente que nós vamos ter que achar algum método para calcular determinante que não possa ficar só nisso, porque isso aí vai chegar uma hora que fica impraticável. Mas era isso que eu queria mostrar como definição do determinante. Eu agradeço mais uma vez o interesse na nossa aula, tá bom? Muito obrigado.